nessa expectativa dessa vida que teremos no porvir, né? Um dia estaremos com o Senhor na eternidade, ressurretos junto ao nosso Deus, e isso porque Jesus fez essa obra maravilhosa de dar o seu corpo para ser moído na cruz do Calvário por nós e derramar o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Vamos então abrir a palavra do nosso Deus em Atos capítulo 25, onde vamos dar sequência à exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o livro que fala e relata os primeiros anos da igreja, chamada Igreja Primitiva, a Igreja do Senhor, a Igreja Primitiva, a igreja do período inicial ali, após o Pentecostes, inaugurou-se uma nova fase da igreja. Por que nova fase? Porque a igreja já existe desde o Antigo Testamento. A igreja é o povo de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo de Israel, estava limitado, né, a nação de Israel. Começou com as 12 tribos de Israel, com Jacó, com os patriarcas, Abraão, Jacó, Isaac. Mas depois, então, aqui em Atos, já no Novo Testamento, a igreja ela tem essa nova fase. Ela recebe da parte de Jesus a promessa de que o Espírito Santo desceria e aí começaria aqueles apóstolos, né, os 12 apóstolos e também aquelas pessoas que ali estavam, receberiam poder para testemunhar a respeito do Evangelho, a respeito das coisas que Deus havia feito, que Jesus havia ensinado. E assim tem sido, irmãos, desde aquele tempo. O que nós vimos aqui registrado no livro de Atos é exatamente essa ação do Espírito Santo convertendo vidas. Muitas pessoas foram alcançadas. Só no primeiro discurso, no primeiro sermão de Pedro, mais de 3.000 almas foram alcançadas, foram convertidas, batizadas, e ali depois começou o trabalho de evangelização do mundo de então, para cumprir aquilo que o Senhor Jesus havia dito, que o povo, aqueles que receberiam o poder pelo Espírito, seriam testemunhas do Senhor em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra, até os confins do mundo. E é exatamente isso que tem acontecido. Nós estamos aqui nesta cidade de Itabaiana, porque o Evangelho aqui chegou, em cumprimento a esta promessa que Jesus fez. Homens do passado vieram pregar o Evangelho de terras longínquas, e veio o Evangelho aqui chegou. Na década de 30, década de 40, chegou o Evangelho, ou até mesmo antes. E aqui está a Igreja do Senhor Jesus. E o que é que nós temos visto aqui? Como se deu esta expansão do Evangelho? Através das pessoas, dos apóstolos. E aqui, no caso, conta-se a história do apóstolo Paulo, um homem que era inimigo da igreja, um homem que não gostava de crente, um homem que odiava e tinha prazer em prender os crentes. E numa dessas ocasiões em que Paulo saiu para prender os crentes, na estrada de Damasco, ele tinha autorização dada pelo governante da época para fazê-lo, o Senhor Jesus vai ao seu encontro. E quando ele, então, um clarão se dá diante dele, ele cai do cavalo e, junto com a guarnição de pessoas que estavam junto a ele, ficam todo mundo atordoado. Paulo perde a visão por um instante, mas em seguida Jesus fala com ele. E ele, então, ali naquele momento, converte-se a Cristo. E Jesus, então, o envia para que falasse com Ananias. Ele segue viagem, então, levado pelos aqueles que estavam com ele, até Damasco, e lá, recebido por Ananias, o Senhor faz com que ele volte a enxergar. Os irmãos começam a temer a Paulo, mas Paulo, já convertido, começa então o seu ministério. Ele foi transformado por Deus para ser um pregador aos gentios. E aí o que é que vem acontecendo durante o relato, né, na sequência depois desse momento? Paulo se tornou então um missionário. E ele implementou viagens missionárias e saiu pregando o Evangelho por todas aquelas regiões de então, até chegar na cidade que o Senhor queria que ele chegasse, que era Roma.
E aí nós estamos estudando, né, o capítulo 23, 24, começou então, a partir até do 22, melhor dizendo, Paulo, ele vai se apresentar em Jerusalém no capítulo 21. Quando ele se apresenta em Jerusalém, ele recebe a notícia de que alguns dos judeus, invejosos, em razão do ministério frutífero de Paulo, começam a distorcer, dizendo que Paulo está indo contra a religião dele, dizendo que Paulo estava agindo erradamente. Paulo, então, vem e relata as bênçãos do Senhor na vida daqueles que foram alcançados pelo Evangelho e como a igreja do Senhor estava crescendo em diversos lugares em razão do trabalho ministerial dele. E então, em Jerusalém, ele manda com que os oficiais lá, Tiago e os presbíteros, manda com que Paulo se submeta às regras, às normas da religião judaica. Paulo não se opõe a isso, ele cumpre os deveres de judeu, mas ele não deixa de mostrar que ele é um judeu convertido. Ele é um servo de Cristo agora. Ele está apto a pregar o Evangelho. O Senhor o chamou para isso. Mesmo assim, ele sofre perseguição, ele é preso, ele é injustiçado. E aí nós vimos na semana passada, no capítulo 24, como é que se deve agir para agir diante da injustiça. E hoje vamos entender como se defender diante de falsas acusações, que é o que está acontecendo aqui. Paulo está sendo acusado de 3 coisas que ele não fez: de sedição, né, de estar fazendo levante no meio do povo, fazendo com que o povo se revolte contra o governante. Está sendo injustiçado e acusado de ser alguém que estava violando as regras, né, da lei judaica, e também que ele estava agindo de maneira que pudesse causar um dano, né, à religião judaica. E Paulo, então, está se defendendo de todas essas coisas. Ele se defendeu diante de lá do Sinédrio, e aí os homens ficaram revoltados com ele, e ele, então, se levantou e disse: eu sou a favor da ressurreição dos mortos. E aí uma parte do Sinédrio, que era a parte dos fariseus, dos judeus, que eram a favor, que entendem e reconhecem a ressurreição, ficaram do lado de Paulo. Outra parte do Sinédrio, que eram os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, ficaram do lado contrário a Paulo. E por causa disso se criou uma balbúrdia, uma confusão. E aí o comandante lá, o Cláudio Lísias, mandou que tirasse Paulo daquela confusão e levasse-o para a prisão, para a Fortaleza Antônia. Assim fizeram, e ficaram aqueles homens ali com o coração mau, tramando, queriam matar a Paulo de todo jeito. Em meio à injustiça, Paulo então vai e dá a sua versão, e eles não têm prova alguma daquilo que estavam acusando Paulo. Mesmo assim, eles insistem. E Paulo, então, o Cláudio escreve uma carta e envia Paulo para Félix, que era o governador. Paulo chega em Félix. Félix, então, ouve Paulo, mas era um governante corrompido, era um governante que não tinha postura de governante. Ele foi colocado lá por César, que era o imperador, e ele não tinha, a sua autoridade estava minada. Ele não soube lidar com a situação e, mesmo assim, manteve Paulo preso, mesmo Paulo tendo se defendido daquela injustiça que estavam fazendo contra ele, ele manteve Paulo preso. Paulo, então, vai, se apresenta perante Félix e Drusila, que era a esposa judia de Félix. Ele, então, expõe o evangelho para aquele casal, mas eles, então, não se convertem. O Félix demonstra a sua corrupção, porque ele queria dinheiro da parte de Paulo para livrar Paulo da prisão. Paulo não sucedeu a isso, e ele manteve, então, Paulo preso, e aí ele foi afastado, o Félix, do posto, né, do cargo que ele tinha, e assumiu Pórcio Festo no lugar de Félix. E aí, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Agora chegamos ao capítulo 25. Isso é um resumo que eu fiz do 21 até o 24, do que está acontecendo na vida de Paulo.
E agora Paulo está perante Festo. E aí ele vai fazer um outro apelo, um apelo para César. Vejam, por que vocês acham que isso está acontecendo na vida de Paulo? Primeiro, como nós já vimos, por providência de Deus. Segundo, vocês lembram que numa ocasião que ele estava preso, Jesus apareceu a ele e disse que ele iria, para ele ter coragem, que ele iria pregar em Roma. Ele ia chegar até Roma. E aí, o que é que está acontecendo aqui? Está se cumprindo aquilo que Jesus disse para ele. Mesmo diante das ameaças, mesmo diante das armadilhas que os homens estavam armando contra ele para tentar matá-lo, Paulo está prosseguindo e lutando, e se defendendo e mostrando uma postura de um servo de Deus, humilde, coerente com o que crê e sério, e levando a situação toda com serenidade, tranquilidade e confiança no Senhor. Vamos ver então como Paulo agora, estando diante de outra autoridade, que é Festo, como é que ele reagiu? Bom, tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. Então, Festo assumiu o posto em Cesareia e de Cesareia foi para Jerusalém. Por que será que ele fez isso? Ele foi lá para saber como é que funcionava a lei judaica. O que é que eles pensavam a respeito do que eles tinham religiosamente falando, para ele ter subsídio para o julgamento que ele estava prestes a fazer de Paulo. Aí ele vai lá e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Então vejam o que era um coração humano, mau. Queriam de toda forma eliminar Paulo. Eles já tinham tentado uma vez, lembram? Não conseguiram. O sobrinho de Paulo foi e contou ao comandante que eles estavam armando uma cilada para matar Paulo, e ali o Senhor providenciou tudo necessário e ele acabou sendo protegido e livrado daquela situação. Agora, mais uma vez, os homens estão ainda ali nutrindo em seus corações uma maldade. Querem matar a Paulo a todo custo. Eles querem tirar Paulo da face da terra. Vejam, entre essa vontade do homem mau e a vontade de Deus, soberanamente falando, o que prevaleceu? A vontade de Deus, apesar de tudo isso. Então vejam, é importante que nós percebamos, irmãos, nessas coisas que estão acontecendo na vida de Paulo, para fazermos uma análise, uma reflexão de como nós devemos nos portar diante de um mundo hostil, como este que estamos vivendo. O mundo que estamos vivendo é mau. Os homens são maus. Eles querem, de todas as formas, passar a rasteira nos crentes, até mesmo para zombar dos crentes, para dizer, olha, os crentes ali, eu lancei isso, eles caíram. Nós temos 3 inimigos ferozes: o mundo, a carne e o diabo. São 3 inimigos. Eu sei que muita gente só foca em um deles, que é o diabo. Tudo é o diabo, mas o mundo é um inimigo feroz. A própria carne, os prazeres da carne, é um inimigo terrível para o homem, para o cristão. E nós reconhecemos essas 3 coisas, esses 3 inimigos. E vejam aqui, o mundo religioso, os homens maus, que achavam que estavam dominando as mentes das pessoas, quando se deparam diante de uma realidade que tira ele da zona de conforto, porque Paulo começou a pregar o Evangelho, a pregar a Cristo, causou naqueles homens inveja, ódio, de maneira tal que eles queriam matá-lo. Mas Paulo, tranquilo, consciente, como ele já disse, tendo a consciência pura diante de Deus, se manteve ileso. Mas aqueles homens tramaram, mais uma vez, queriam que Paulo viesse, que estava preso em Cesareia, que Paulo fosse trazido a Jerusalém de novo, mas, na verdade, eles não queriam nem fazer julgamento algum. Eles queriam tramar uma forma de, no trajeto de Paulo, na viagem de Paulo, eles pudessem matá-lo, diz o texto.
Eles queriam que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Mais uma prova de que aqueles homens não estavam nada querendo fazer um julgamento justo. Eles não tinham prova alguma contra Paulo. Eram acusações falsas. E Festo, porém, olha como Festo agiu. Já o Festo, irmãos, diferente de Félix, esse Festo ele tinha uma boa conduta. Esse Festo era um homem honesto. Ele não era como Félix, um corrupto. Esse Festo, segundo os historiadores, ele era um homem sério, incorreto. Então Festo, porém, respondeu: achasse Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Então Festo já deu um basta naquele plano maligno daqueles homens. Mas ele disse, portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Mostre as provas do crime dele. E, não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. Então Festo disse isso para aqueles homens e voltou para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Vejam aí, tinham acusações graves e falsas, porque não tinham como provar. Eram graves e muitas acusações. Inventaram tantas coisas. Não, esse homem está fazendo isso, está fazendo aquilo. Tudo falso. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras. Então, veja como Paulo se defendeu diante das falsas acusações. É a resposta à pergunta que foi feita como tema desta noite. Paulo diz: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então ele rebateu as 3 acusações. A lei dos judeus ele não cometeu nada, nem contra o templo, nem contra César. Nada disso é verdade que estão acusando ele. E então o Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, aí já vem um aspecto político, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? E disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Olha que defesa de Paulo. Vocês sabem, o homem sabia, o Festo sabia da situação. Ele já tinha percebido que aqueles homens estavam acusando Paulo falsamente, que Paulo não tinha cometido nenhum crime. E ele disse: nenhum agravo eu pratiquei contra os judeus. E o Festo sabia disso. E Paulo, olha a coragem de Paulo, vocês sabem disso muito bem. Muito bem. Então, o Festo não tinha para onde correr. Caso, pois, tenha eu praticado, aí Paulo diz: caso, pois, eu tenha praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Isto é que é um homem de verdade, né? Está pronto. Ou seja, Paulo diz: olha, eu não tenho nada a temer. Se de fato eu pratiquei algo errado, que eu então morra por isso. Se eu tenho algum crime, que de fato a sentença seja dada. Mas ele diz: se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Ninguém, Festo ficou de mãos atadas. O que fazer agora? Os argumentos de Paulo são contundentes. Ele não pode fazer nada contra Paulo. Paulo deixou ele de maneira que ele tinha que decidir. Olhe, eu não fiz nada contra eles, essas acusações são falsas, você sabe muito bem disso.
Agora, se de fato eu pratiquei um crime desses que eles estão me acusando, eu sou digno de morte, eu vou morrer. Mas se eu não fiz isso, eu apelo para César, porque eu não quero ser entregue a eles, assim, de mão beijada, sem nada ter feito contra eles, só para agradá-los, só para satisfazer o desejo desses homens maus. Paulo tinha consciência de que se ele fosse entregue nas mãos dos judeus, ele seria morto, trucidado, sem culpa alguma. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelastes, para César irás. Primeira vitória de Paulo. Ele conseguiu se defender dessas falsas acusações. Mas como é que ele conseguiu? Percebem aqui? Falando a verdade, tendo coragem. Não era se amedrontando, não. Não era com medo de, eu estou com medo de ser açoitado, estou com medo de ser preso, estou com medo de ser morto. Não. Ele foi corajoso, enfrentou tudo aquilo. Porque, de fato, irmãos, a melhor maneira de você se defender de uma acusação falsa é você ter a sua consciência limpa diante de Deus e dos homens. É você ter uma conduta condizente com a sua fala. O que você fala, você vive. E isso é incontestável. Ninguém pode dizer nada contra você, ainda que inventem história, que falem mal de você, que digam coisas que não é verdade, mas a sua postura, a sua conduta e a sua moral e o seu espírito também tem que estar em sintonia com o Deus que você crê. É muito importante isso. E aí então, Festo vai expor a Agripa o caso de Paulo, dizendo: passado então alguns dias, o rei Agripa e Berenice, a sua esposa, chegaram a Cesareia, a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Veja, o rei Agripa era o rei, né? Paulo tinha apelado a César. César era o imperador. Então, ele tinha imperador, tinha rei e tinha os governadores. E ele diz assim: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Olha, irmãos, o que é que está acontecendo agora? Através desse momento aqui de injustiça, de falsas acusações, quem está sobressaindo? Jesus. Festo começa a relatar para Agripa e acaba chegando em Jesus. O que ele está fazendo, esse Paulo, é afirmando que esse Jesus está vivo. Jesus havia ressuscitado, e havia subido aos céus, estava à direita de Deus Pai, e era isso que estava sendo pregado por Paulo. E ele diz: estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Olha, irmãos, que interessante. Olha Deus abençoando. Aquele homem, um rei, com sua esposa, se interessaram em ouvir a Paulo. Para ouvir o quê? E a respeito do quê? De Jesus. Olha o que vai acontecer. E aí Festo, de novo, vai falar a Agripa, dizendo assim:
De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. Percebe, irmãos, através desse ato aqui, Paulo está sendo preparado para pregar o Evangelho, para cumprir aquilo que Jesus disse para ele: tenha coragem que você vai chegar até Roma. Mas até chegar em Roma, olha o trajeto que ele está passando, olha as dificuldades, olha as artimanhas dos homens, e ele vai cumprindo, olha, vai pregando o Evangelho. Todas as autoridades que ele vai encontrando pela frente, tem a oportunidade, ele prega. Não, isso é tudo falso. Eles estão me acusando por causa de Jesus, o Jesus que está vivo. Aí Paulo prega Cristo, aproveita a ocasião, prega o Evangelho. Ele podia dizer: eu não vou pregar Jesus não, porque por causa de eu ter pregado Jesus é que eu estou nessa situação. De jeito nenhum. Aí sim é que ele tinha mais força e ânimo para pregar. E aí a grande lição que nós devemos tomar é esta, irmãos, da parte de Paulo para nós: não nos envergonhemos do Evangelho. Como disse o próprio Paulo, lá em Romanos 1, versículo 16, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder. E Paulo estava certo disso. Ele não tinha o que temer os homens, ele tinha que pregar o Evangelho. E pregou. E pregou para Festo, e pregou para Félix, e pregou para Agripa, e vai pregar para César, como a gente vai ver mais à frente. Ele vai pregar para todo mundo, porque ele não tem compromisso com esse mundo, ele tem compromisso com Deus. A mente de Paulo estava voltada para o Senhor. Ele sabia perfeitamente o que estava fazendo, a ponto dele dizer: olha, se eu cometi um crime e merecer a morte, estou pronto para morrer. Se isso é crime, eu morro por isso, por isso que ele vai dizer em uma de suas cartas, né? Para mim, o morrer é lucro, viver, o viver é perda e o morrer é lucro, porque eu estarei com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essa era a expectativa de Paulo. Isso, irmão, nos ensina a nos desprender deste mundo. Vivamos aqui trabalhando, estudando, cuidando dos negócios, mas jamais tirando o foco principal da nossa vida, que é estar em Cristo. Por isso que você deve utilizar de tudo aquilo que o Senhor lhe dá para promover o reino de Deus, para glorificar a Deus. Por isso que esse mesmo Paulo, em outra ocasião, lá em 1 Coríntios, ele disse, 10:31, olhe, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E é isso que Paulo está fazendo. Ao se defender das acusações falsas, ele aproveita para dar glória a Deus, para falar de Jesus, pregar o Evangelho. Mas isso tudo, irmãos, porque Paulo tinha moral, física e espiritualmente para fazê-lo. Paulo era um homem que estava vivendo no auge da sua vida espiritual. Ele era um homem que estava na presença do Senhor em todo o tempo. Por isso, apesar de todas essas artimanhas dos homens, ele não se abalou. Ele manteve-se firme.
E quando ele estava a ponto de se abalar, o Senhor Jesus chegou perto dele e disse: tenha coragem, você vai continuar, você vai chegar até lá em Roma. E aí ele se firma, aí ele sente ânimo, né? Fica fortalecido e continua. E é esse mesmo Jesus que vai dizer lá em João 10:33, ou 16:33, Jesus vai dizer: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, como Paulo está passando aqui, aflito, a aflição certamente bateu no coração de Paulo, mas ele está ali tendo bom ânimo, de continuar, de levar o Evangelho, de levar a Cristo às autoridades. Ele não perde a oportunidade. Aí aqueles homens lá, falsos, ímpios, ainda que religiosos, mas a religiosidade deles vazia, não levava a coisa nenhuma, muito pelo contrário, estava levando a eles a condenação. Porque cada atitude desses homens, mentirosos, porque são mentirosos, estão inventando histórias falsas, mentiras contra Paulo, e se dizendo autoridades religiosas, o sinédrio, sacerdotes, olha que vergonha para esses homens, mentindo, inventando mentiras a respeito de Paulo, por inveja, por ódio, e isso aconteceu aos olhos de todos. Mas Paulo não se abalou por isso. Ele usou da sua capacidade dada por Deus, da sua inteligência dada por Deus, da sua coragem dada por Deus, para enfrentar essas acusações falsas. E se defendeu de maneira como se deve se defender, mantendo-se firme na verdade. Não abriu mão, nem 1 milímetro sequer. O que ele disse lá diante de Félix, disse aqui diante de Festo, disse diante de Agripa e continuará dizendo. Ele não conta 2 histórias. Ele mantém a mesma condição. É Cristo. Estou aqui sendo acusado injustamente, porque o que eu estou pregando é Cristo. O que eu estou pregando é a ressurreição dos mortos. O que eu estou pregando é o Evangelho, é a boa nova de salvação. E esses homens, com o coração duro, os ouvidos tapam, não conseguem perceber a graça de Deus, maravilhosa graça que está ali, estendida à sua frente, e não conseguem. E é exatamente, irmãos, o que nós enfrentamos ainda hoje, quando pregamos o Evangelho às pessoas. Muitas não enxergam, olham até com ódio de nós, têm raiva, eu não gosto de crente, e nós, com o coração cheio do amor de Deus, querendo levar este amor para eles, que é exatamente o que devemos fazer. Paulo nunca olhou para esses homens com ódio, nem com raiva deles, não. Paulo estava com seu coração tranquilo, porque Paulo estava servindo ao Senhor e o fazia com alegria em seu coração. Então, meus queridos irmãos, que tenhamos a disposição em nosso coração de assim fazê-lo também, diante da sociedade que estamos vivendo, das maldades dos homens, da incredulidade deles, mantenha-se firme. O Evangelho poderoso do Senhor Jesus alcançou o seu coração, o meu coração, e, portanto, as nossas almas foram transformadas. Somos agora homens e mulheres nascidos de novo e aptos agora a defender-se, pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho. E que Deus assim continue a abençoar a sua igreja aqui e em toda parte, e que nós, irmãos, vivamos essa experiência maravilhosa de sabermos lidar com todas as coisas que fazem contra nós, quer sejam as falsas acusações, as injustiças, as mentiras que inventam contra os crentes. Esses dias eu estava olhando o noticiário e aí sai cada aberração que a gente fica olhando assim, meu Deus, olha que tentativa de minar o povo, o Evangelho. Sai uma notícia assim, pastor assassinou alguém. Aí como é que pode? Um pastor assassinou? Não tem nem lógica esse tipo de conversa. Aí eu fui ler, por curiosidade, vou ler essa reportagem para ver. Não era pastor coisa nenhuma. O indivíduo se fez de pastor para cometer um crime.
Mas a manchete é: o pastor matou a fulano. Ora, se um pastor matou alguém, o que significa isso? Pastor e bandido é a mesma coisa. Mas veja, tem lógica isso? Não tem. Mas é assim que sai a manchete. Aí o que acontece? Aí eu fui ler um comentário, esse comentário dizia assim: por isso que eu não gosto de igreja. As pessoas, está vendo? Por isso que eu não sigo, eu só sigo a Deus, eu não sigo o pastor. Ou seja, dá margem para as pessoas distorcerem o pastoreio. Por quê? Porque se essa pessoa se fez pastor para cometer um crime, um assassinato, que ele pague pelo seu crime. Foi o que Paulo disse: olha, se eu cometi um crime e sou digno de morte, que me mate então, que eu morra por causa disso. Mas ele tinha consciência de que nada fez. Então, os servos do Senhor, verdadeiramente chamados por Deus para o servir, quer seja como pastor, missionário, evangelista, membros da igreja, homens e mulheres, jovens e crianças, se nós temos esse chamado do Senhor para servir ao Senhor, temos que dar esse testemunho, irmãos. Manter firme a nossa fé, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada aqui neste mundo em santificação e honra. Que assim devemos fazê-lo para um dia que chegar, vermos o nosso Senhor. Então, não devemos dar razão a um ímpio, ficar apontando o dedo para nós, dizendo: olha, você não é crente, está fazendo isso de errado, você não é crente porque faz aquilo. Não, não demos razão para isso não, mas tenhamos a alegria de dizer: pode falar o que quiser, mas a minha consciência está limpa diante de Deus. Eu estou aqui para pregar o Evangelho e viver este Evangelho, e assim o Senhor estará fazendo na vida de tantos outros que precisam de Cristo para a sua salvação, porque só Jesus pode salvar. Não é a religião de alguém que salva, porque aqueles homens eram religiosos, mas estavam perdidos. É a fé em Jesus, o Senhor e Salvador. Quantos estão aí hoje na podridão deste mundo, estão lá nas trevas deste mundo, achando que estão vivendo a vida, na verdade estão perdendo a vida. Estão entregues às trevas do mundo, aos prazeres da carne. E nós, sim, estamos aqui aproveitando a vida, na presença do Senhor, louvando a Deus com belos e maravilhosos cânticos que aqui entoamos, o adorando, orando ao Senhor, lendo a sua palavra, ouvindo essa palavra dEle, nos ensinando e nos instruindo como devemos defender-se das falsas acusações, com uma vida e a reputação ilibada, com uma conduta que agrade ao Senhor, aquela mesmo que Ele requer de nós, que Ele resume facilmente quando Ele diz assim: sede santos, porque eu sou santo. E que Deus nos abençoe. Ó Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que nos trouxe nesta noite. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida do Teu povo, a igreja do Senhor aqui presente. Que assim receba, ó Deus, essa orientação e se estejam firmando os seus passos cada dia mais até a sua volta ou até o dia que iremos encontrar contigo. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e que saiamos daqui desta noite felizes, alegres e desafiados a viver uma vida realmente digna da vocação a que fomos chamados. Assim oramos, ó Deus, agradecidos, no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre.